Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, meu filho. Vamos. Concentra, filho, concentra, foco. Esquece esse café que tu tá aí agora. Esquece tudo. Concentra na aula. A aula de hoje é linda. Eu preparei essa aula, eu chorei. Acentuação gráfica. Mas antes de entrar em acentuação gráfica, eu queria falar sobre prosódia. Rapidinho. Prosódia tem a ver com a pronúncia das palavras. Prosódia tem a ver com a pronúncia das palavras. Então, veja bem. A palavra tem uma sílaba tônica. Se ela tem uma sílaba tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Claro, pode ser um monossílabo, átono ou tônico, eu sei. Mas eu estou falando dessas palavras. Então, veja. Se a sílaba tônica é a última, como é o nome dessa palavra oxítona? Oxítona. Se a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. E se a sílaba tônica é a antepenúltima, é chamada de proparoxítona. Claro que tem a pré-antepenúltima, que é a bisesdrúxula. Mas como não tem em português, vamos nos atentar somente a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, veja só. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. O que acontece? Às vezes, por desconhecimento, o ser humano pega uma sílaba tônica que é em um canto e coloca em outro. Se você troca a sílaba tônica de uma palavra, como é o nome da silabada que você comete? Como é? Silabada. Silabada é quando você troca a sílaba tônica. E se você conhece as regras de acentuação gráfica, você poderá colocar o acento gráfico no lugar errado. Então, eu coloquei aqui na lousa algumas palavras para a gente curtir um momento. Algumas palavras para a gente curtir um momento para saber qual é a sílaba tônica. Então, veja só. Eu coloquei essa primeira palavra. Isso aqui é um canal que eu tenho, o ser humano tem, o homem tem. E aí o que acontece? A sociedade, parte dela, diz que é uréter. Mas não é. Quando você diz uréter, você comete uma silabada. Porque essa palavra ela é oxítona. É ureter. Ureter. Veja, eu engordei um pouquinho. E aí eu vou precisar fazer uma intervenção na minha artéria. Aí, ó, como é o nome desse trocinho aí, ó? Não é catéter. Não é catéter. Eu sei que os médicos pronunciam catéter. Eu sei que os profissionais da saúde pronunciam catéter. Mas em português ela é oxítona, é cateter. Aí esse prêmio existe, claro, o prêmio leva o nome do dono, do inventor, do dono. Certo? Mas em português, essa palavra é oxítona. É Nobel. Então, veja, ó, não existe ureter, é ureter, não existe catéter, é cateter, e não existe prêmio Nobel, é Nobel, prêmio Nobel. E aí, ó, veja, professor, isso aí é muito... Não existe ruim, muito ruim, não, não é muito ruim, é muito ruim. Professor, isso é muito ruim. Também, ó, oxítona. Quando você diz ureter, catéter, Nobel e ruim, você comete o que eu acabei de dizer, que é a silabada. Você troca a sílaba tônica e aí, em algum momento, você vai errar a acentuação gráfica. Mas eu estou lembrando você, claro. Professor, basta saber essas palavras aí, é? Não, eu coloquei só para chamar a sua atenção, para você saber que existe isso. Veja, se é referente à Península Ibérica, tá lá, ó, Portugal e Espanha, a Península Ibérica, é? Não existe íbero, é, ó, ibero, ela é paroxítona. Se eu passei do meu próprio limite, eu bati o meu, em português não é recorde. Eu sei que você vê na televisão o tempo todo recorde, mas é recorde. Recorde. Recorde mundial. Eu vou identificar o documento e vou colocar lá a minha rubrica. Eu sei que rubrica também é o nome que se dá àquelas informações das peças teatrais no texto, eu sei, mas eu estou colocando como aquele símbolo que você usa para identificar o documento. Mas tanto faz ser no teatro como nos documentos, rubrica é rubrica, ela é paroxítona. Não existe rúbrica. Se a pessoa é mão de vaca, ó, mão de vaca, o que é que ele é? Não existe ávaro, é avaro, ó. Então veja, ó, oxítona, 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 paroxítona, 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 paroxítona. Se você dissesse que era rúbrica, ia ter que ter um acento aqui, ó, e não tem. Se você dissesse que era recorde, ia ter um acento agudo aqui, ó, e não tem. Se você olhar a grafia dessas palavras, ela não tem acento. Aí, ó, professor, o que é essa palavra aí?
aquele ser humano, sabe aquele ser humano? Aquela tia, aquela prima, aquele colega que vai à sua casa e aí vê sua televisão nova de 50 polegadas e ele vai e diz, ai, que televisão bonita. E quando ele sai, a televisão queima. Como é o nome desse ser humano? Aziago, ó, paroxítona. Sai daí, Aziago. Aziago é aquela pessoa que só traz mau agouro para a vida da gente. Ai, professor, agouro, é. Se é de graça, é o quê, ó? Não existe gratuito, ó. É gratuito. Não existe gratuito, é gratuito, não tem acento essa palavra. Até agora nenhuma tem acento gráfico. Se foi um lance do acaso, você está caminhando e achou uma cédula de R$200 na rua. Uau! Isso é fortuito. Isso é fortuito, é um lance do acaso, né? Eu sei que é difícil, mas fortuito. Aí veja, ó, essa intervenção que o médico faz no ser vivo não é necrópsia, é necropsia. Veja, ó, paroxítona. E aí eu já coloquei o acento para você não errar. Não existe clítoris. É clitóris. Aí, ó, vai ter acento gráfico, porque vai obedecer uma regra de acentuação que nós vamos ver daqui a pouco. Isso aqui, ó, ínterim, já coloquei o acento, ó, tem acento gráfico, porque atende a uma regra que nós vamos ver daqui a pouco. Ínterim quer dizer, ó, naquele espaço de tempo, naquele momento, naquele período, naquele ínterim. E, ó, período. Ó, ela que é proparoxítona e essa aqui também é proparoxítona. Esse O, ele fica numa sílaba só. Ele é uma proparoxítona. E nós vamos ver daqui a pouco a regra. Onde eu quero chegar? Eu quero chamar a sua atenção para que você saiba. Claro, no dia a dia, a fala, ela não implica nada. Não existe erro na fala, porque cada ser humano pertence a um grupo social específico. Eu falo de um jeito e você que está me assistindo deve falar de outro, porque cada um aqui pertence a um grupo social diferente. A minha avó era paraibana raiz e ela tinha um jeito de falar as coisas, assim como eu tenho o meu jeito de falar as coisas, porque eu sou neto de pernambucano, neto de paraibano, eu sou nordestino raiz e tenho um jeito de pronunciar as coisas. Você em casa tem outro. Então a fala não tem erro em fala. O erro está na grafia, porque a grafia obedece a regras que você estuda desde a época do primeiro ano da alfabetização, não sei, mas você estuda, quer dizer, então a regra só funciona na grafia. Você não pode sair corrigindo as pessoas aí não, a não ser que a pessoa peça, né? O que é que você vai fazer? Você vai estar estudando aqui para o concurso, você quer ficar rico, então você vai obedecer a grafia, você vai obedecer as regras na hora de escrever. Claro, nós já vimos fonologia nas aulas passadas, estamos aqui recomeçando com acentuação gráfica, você está se emocionando, e aí eu estou falando de prosódia, que é essa pronúncia que parte dos brasileiros desconhece. Então, o que acontece? A pessoa pode falar necrópsia e achar que tem acento agudo no O, entendeu? Então, esse é um problema. Então, está aqui, só para você relembrar. Tudo bem? E aí, nós vamos para a primeira regra. Eu vou falar, são 8 regrinhas. 8 regrinhas para você acentuar graficamente as palavras. 8 regrinhas, você vai curtir comigo, vai ser lindo, eu estou até chorando. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá. Primeira regra. Comecei. Essa regra, gente, ora. Tem duas coisas. Aí você de casa. Tem duas coisas que você não esquece nessa vida. Tem duas coisas que você não esquece nessa vida. Que antes de P e B é M, você nunca esqueceu isso, não sei porquê. E que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então você aí em casa vai lembrar, ó. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa, nós estamos estudando português. Performance não é português. Habitat não é português. Então, todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas graficamente. São obrigatoriamente acentuadas. Qualquer palavra da língua portuguesa. Então, quando você diz penúltimo, ó, penúltimo, veja, ela é proparoxítona. Então, ó, obrigatoriamente acentuado, ó. Ônibus, proparoxítona. O professor já entendeu. Pois é, ó, médico,
Olha aí que lindo, ó. Vai, professor, quero mais. Ó, pois tome mais aqui, ó. Lâmpada. E assim por diante. Beleza? Então, você já sabe. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Tudo bem? Beleza? Vamos para a segunda regra. A segunda regra eu choro. A segunda regra eu choro. A segunda regra é linda, 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 gente. Ó. Olha para namorar hoje à noite. Das paroxítonas. Então, o que acontece, ó, gente? O que acontece? A menor quantidade de palavras é de proparoxítona. Então, o que acontece? Qual a menor quantidade de proparoxítona? A elite intelectual, os gramáticos, colocaram acento em todas e resolveram o problema. Aí apareceu outro. Qual é esse outro? Paroxítona. A maior quantidade é de paroxítona. Então, o que acontece? A regra também é maior. Paroxítona, a maior quantidade, a regra é maior. Então, claro, todo mundo tem um jeito de memorizar esse troço. Não é? Tem gente que faz nome de time de futebol, tem gente que memoriza um por um. Então é o seguinte, eu acho melhor você fazer do jeito que eu estou dizendo, que é a regra da ecologia. Você vai lembrar de dois bichos e vai acentuar graficamente essas palavras, vai lembrar de dois bichos. E aí você, praticando, você vai internalizar. Então, em vez de memorizar os nomes de time, ou um por um, eu quero que você lembre desses dois bichos para internalizar a regra das paroxítonas. Então, veja, se a palavra for paroxítona e terminar numa foca. Professor, o que é isso? Tenha calma, ó. Ó. Se for paroxítona, terminar numa foca. Por quê, professor? Como é que a foca faz? Como é que faz? Ó. É só lembrar de uma foca. Ai, você vai namorar e você... Amor, deixa eu te falar uma coisa louca. Então, veja, ó. Imã. Paroxítona terminada em ão. Órfã. Paroxítona terminada em ão. Órgão. Paroxítona terminada em ão. E assim por diante, ó. Quer dizer, professor, essa regra é muito arbitrária. Eu sei que é arbitrária, mas infelizmente ela é essencial para que você possa grafar as palavras corretamente. Então, ó, foca. E aí, qual é o outro bicho? É outra foca. Uma foca falou, o que foi que a outra respondeu, ó. Olha que lindo, ó. O que foi que a outra respondeu, ó? Duas focas. Professor, que loucura. Olha, veja, ó. Elétrons. Ó, paroxítona terminada em ons, ó. Ó, bônus. Paroxítona terminada em us, ó. Álbum. Paroxítona terminada em ó. E assim por diante, ó. Não é lindo? E aí vamos para o outro bicho, ó. A foca. E esse bicho, ele não existe. É só para lembrar a regra, ó. Se a paroxítona terminar no pássaro, ó. PS é de pássaro. PS é de pássaro. De que espécie é? Rouxinol. Pássaro, rouxinol. De onde ele é, ó? Ele é ítalo-israelita. Aí, professor, então, ó. A foca, a foca 2, e o pássaro, rouxinol, ítalo-israelita. Então, veja, ó. Fórceps, paroxítona terminada em PS, ó. Dólar, paroxítona terminada em R, ó. Tórax, paroxítona terminada em X, ó. Ó. Fem, paroxítona terminada em N, ó. Útil, paroxítona terminada em L, ó. Jueri, paroxítona terminada em I, ó. Oásis, paroxítona terminada em S. É arbitrário, né? Mas aí é só uma questão de você praticar para internalizar. Lembre-se de praticar sempre, porque você só internaliza quando você pratica. Você quer que você faça agora, você me ouviu agora, você dá uma pausa no vídeo, volta, escuta de novo e você em casa copia numa folha em branco.
para internalizar. Não veja um vídeo todo de uma vez só. Fique pausando, copie numa folha em branco o que eu acabei de dizer, e aí continue. É dessa forma que você internaliza. Só assistir por assistir, parte do vídeo vai embora. Você não. Você me ouviu, opa, informação. Pausa o vídeo, copia numa folha em branco em voz alta. Não precisa gritar não. Copia numa folha em branco em voz alta. E aí, despausa, continua assistindo. E você vai assim, ó, para sempre internalizar a informação. Não é só assistir por assistir não, beleza? Mas não terminou não. Então, ó, paroxítona na foca 1, na foca 2, no pássaro roxinol, ítalo israelita. E como nós vimos na última aula de fonologia, e você já revisou, já internalizou, vai relembrar. Se a paroxítona terminar, ó, em ditongo oral, ó, ditongo oral, a gente viu na aula passada, o som sai pela boca. Ou tritongo. Então, se a paroxítona terminar de ditongo oral ou tritongo, ela tem acento, veja, ó. Língua, ó. Paroxítona terminada de ditongo, ó. Nódoa. Mamãe, coloquei uma nódoa em minha camisa, ó. Nódoa de caju, ó. Nódoa. Ó. Índio. Supérfluo. Isso aí é muito supérfluo. Ó. O professor já entendeu. Só mais um, ó. História. E assim por diante, ó. Aí veja, ó. Tritongo, ó. Professor, eu coloco água nas minhas plantas e mesmo assim elas minguam, ó. Lembra desse tritongo, ó? Eu falei para você na aula de fonologia que esse M com som de U é semivogal. O M não é semivogal, gente. O M é uma consoante. Nós vimos em fonologia, o M é uma consoante. Eu estou dizendo que aquele tem som de U, ó. Por isso que é um tritongo. Ah, ó. Enxaguam e assim por diante. Então, veja que essa é a regra das paroxítonas. Então, vimos duas regras. Regra das proparoxítonas, das paroxítonas. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Uma pegadinha com você, veja. Olha a pegadinha, ó. Olha a pegadinha, ó. Olha a pegadinha, ó. Professor, o que é isso aí, hein? Deixa eu só terminar de colocar aqui que eu falo. E ele fala sozinho na luz. Ei, eu estou sendo gravado. Veja. O que acontece, ó? Por que isso aqui é uma pegadinha? Porque é o seguinte, não é o caso de vocês. Vocês são da elite intelectual desse país. Vocês são os meus alunos, alunos de Edward. Então, você vai lembrar o seguinte, olha, isso aqui é uma pegadinha. Caiu uma questão, você que está se preparando, tanto na Fundação Getúlio Vargas, como caiu na UES e em outra banca que eu esqueci agora. Aí você está estudando aí em casa, você que está acostumado a fazer questões, você vai se lembrar dela de alguma forma. Colocou, depende, um concurso colocou uma palavra, colocou outra, mas para enganar você. Então vamos lá. Essa palavra aí, ó. Quando você olha, como você já internalizou a palavra médico, quando você olha para essa palavra, você lembra logo de médico. E coloca o acento no E. Mas se eu disser o seguinte, ó, gente, ó, eu medico as pessoas. Eu, inclusive, me automedico, ó, do verbo medicar. Então, se for o verbo medicar, não tem acento. Ó. Se alguém disser, marque a opção em que a palavra seja obrigatoriamente acentuada. Essa palavra não é obrigatoriamente acentuada, porque ela pode ser médico ou do verbo medicar, eu medico. Então, ela não é obrigatoriamente acentuada, depende do contexto. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Você internalizou a palavra história. Então, quando você olha para essa palavra, você já lembra história. Aí quer colocar o acento no O. Mas se eu disser o seguinte, ó, eu historio, tu historias, ele historia. Historiar é contar uma história. Então, ó, ele historia, ó. Não tem acento. Então, ela não é obrigatoriamente acentuada, porque dependendo do contexto, ela pode ficar sem um acento, ó, do verbo. Ó, eu negocio, mesma coisa, ó, do verbo negociar, ó. Ele renuncia, ou então eu renuncio, ó. Ele renuncia à renúncia. E, ó, ato, ó. Ei, ate esse nó para mim, ó. Ate este nó.
do verbo atar, ó, que é diferente, ó, de, ó, o médico. Aí sim tem acento, ó. Diferente, ó, a história. Aí sim tem acento, ó. Diferente de um negócio. Diferente de a renúncia. E diferente de até, ó. Até cansar. Que é a preposição até, ó. Então perceba que às vezes por desconhecimento você poderia dar essa mancada, mas agora não, porque você sabe que existem essas palavras. Logo, você não será pego numa questão fácil. A Fundação Getúlio Vargas enganou, o S enganou, mas você jamais será enganado, porque você sabe que essas palavras existem. Principalmente essas três aqui, ó. Eu medico, ele historia e ate. Desate o nó, ate o nó, que a pessoa internaliza o até e aí ele pensa que tem acento, não é, mas depende do contexto. Tá tudo bem aí? Tá tranquilo com você? Agora vamos para outra pegadinha. Não, professor, não acredito não. Outra pegadinha, claro. Então, ó, duas regrinhas, uma pegadinha, vamos para a segunda pegadinha, que é isso aqui, ó. Ó, veja que coisa louca, ó. Atenção de novo. Que é isso, ó. Veja, vou pegar uma palavra. Na verdade, já caíram, ó, nos concursos. Em 2009 caiu a palavra história. Eu não vou dizer a banca, porque senão você vai ficar preocupado, mas já caiu. Em história, já caiu a palavra memória, já caiu a palavra residência. Essas três que eu estou lembrando agora, mas foram 4 palavras que já caíram nos concursos. Então eu vou pegar uma que caiu aqui em Fortaleza, que é residência. Mas por ela você faz as outras. Então vamos lá, veja só. Vou pegar a palavra residência, ó. Vou separar do jeito que a gente aprendeu na aula passada em fonologia, ó. Residência. Isso aqui, ó, é um ditongo, ó. Como nós aprendemos na aula passada, ó. Só que é um ditongo crescente, ó. Certo? E aí você vai concluir, se você pegar qualquer gramática, se você pegar qualquer gramática na sua casa, vai concluir que essa palavra tem acento, ó, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Certo, tá certo. Toda vez que você encontrar uma sílaba tônica e no final vem um encontro vocálico, se você tiver dúvida entre ditongo crescente e ato, você vai marcar ditongo crescente. Porque normalmente é o ditongo crescente. Então eu tenho, ó, história, residência, memória. Esse encontro vocálico final não é o hiato, é um ditongo crescente. Vai lembrar em casa? Lembrei em casa, beleza? Mas veja só o que acontece, ó. Aí lá vai, ó. Residência. Professor, o que é isso? Se você pegar a reforma ortográfica, você vai ver que lá há essa explicação. O que é dito lá? Que determinados brasileiros, que parte do país, pode pronunciar assim quando vai separar. Então, residência, certo? Mas uma parte poderia pronunciar assim quando vai separar, ó. Residência. Como é considerada essa possibilidade? Veja, isso aqui vira um falso hiato. Falso hiato. Porque você pronunciou como hiato. Então, o que acontece? Veja, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, como é o nome dessa proparoxítona? Proparoxítona, acertou, ó. É uma chamada de proparoxítona aparente ou proparoxítona eventual. Então, o que é que você vai dizer em casa aí hoje, quando for namorar? Amor, toda paroxítona terminada em ditongo crescente. Tem que ser crescente. Tem que ser de tom crescente. Presta atenção, de tom crescente. Toda paroxítona terminada de tom crescente também é uma proparoxítona aparente ou eventual. Esse tipo de palavra é acentuado por duas regras diferentes.
É claro que na opção não pode ter essas duas opções. Ou tem uma, ou tem outra. Ou como já aconteceu no CESP. A palavra memória, eu lembro dessa questão. Essa questão foi de 2017. 2017 do CESP, você vai ver, que ele diz assim, ó. A palavra memória é acentuada por duas regras distintas? Aí você diz sim, ó, porque é, ó, toda paroxítona terminada de tom crescente também é uma proparoxítona aparente ou eventual. E aí você marcava certo lá no CESP. Né? Não é lindo? Estão chorando? Maravilhoso, não é? Sabemos de tudo. Então, duas regrinhas, duas pegadinhas, e aí nós vamos agora para a regra das oxítonas. Ai, professor, não quero mais não. Tenha calma, veja só. Regra das oxítonas. Veja. Terceira regrinha, regra das oxítonas. Essa é fácil de lembrar. Essa é moleza. Ó. Se a palavra for oxítona e terminar em aas, es, oos e ens, ela recebe acento gráfico obrigatoriamente. É meio que arbitrário, a gente sabe que é arbitrário, mas você precisa internalizar esse troço. Então, se for oxítona e terminar em aas, es, oos, ens, tem acento. É por isso, gente, que vatapá tem acento. Ó. Oxítona terminada em al. É por isso que café tem acento. Oxítona terminada em el. É por isso que giló tem acento. Oxítona terminada em o. E é por isso que refém tem acento. Oxítona terminada em em. E assim por diante. Beleza? E aí o que acontece, ó? Essa regra também vale para os verbos, ó. Essa regra também vale para os verbos, ó. Vou beijar ela. Veja, ó. Mesmo que seja seguido de lá ou de ló, mesmo que seja seguido de lá ou de ló, esse verbo é um oxítono terminado em al. Ele é acentuado pela regra das oxítonas. Ó. Mesmo seguido de lá, o que vale é o verbo aqui, ó. Beijar. Ó. Quero prender-lo. Veja, ó. Mesmo que seja seguido de lá ou de ló, que vale, que são verbos oxítonos terminados em a e e, e o o aqui, ó. Preciso transpô-lo. Estão vendo? Então, a regra das oxítonas também vale para os verbos seguidos de lá ou de ló. Qual é a informação que eu vou dar para você? Para você lembrar fácil, claro, você já tem 3 regras e 2 pegadinhas para você escapar nesse mundo. Mas veja, é só lembrar o seguinte, ó. Se a oxítona terminada em a, em e, em o, em em tem acento, automaticamente as paroxítonas terminadas em a, em e, em o, em em não terão. Um é o contrário da outra. Na hora que você tiver aperreado, você vai lembrar. Se a oxítona terminada nisso tem acento, a paroxítona terminada nisso não tem. Então veja, ó, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, tem o Parque do Cocó. Cocó, veja, cocó é um oxítono terminado em o, tem acento, cocó. No Nordeste, ou não sei onde é que você está aí, existe a palavra cocô. Eu acho que no Brasil todo mundo sabe o que é cocô. Cocô, oxítono terminado em o. Então, tanto cocó como cocô tem acento. Cocó tem acento agudo e cocô tem acento circunflexo. Agora, veja, ó, se a oxítona terminada em o tem acento, ó, eu vou tomar água de coco. Eu vou tomar água de coco. A paroxítona terminada em o não terá. Ó, eu vou visitar o estado do Pará. Ó, Pará tem acento agudo no A. Agora veja, ó, se a oxítona terminada em A tem acento, para, professor. Para que o tempo acabou. Para. Ó, a paroxítona terminada em A não terá. Um é o contrário da outra. Tudo bem? Então vai lá, ó, revisa, que daqui a pouco voltaremos com a próxima aula. Vai lá, meu filho. No dia 12 de maio, às 19 horas, nós teremos o grande encontro da legislação militar com as feras do mercado. Professor Eric Lima, professor Marcos Moraes e a fera Gilmar Pereira vão resolver muita questão bacana para você. E sabe o que é melhor? Você que vai escolher quais questões os professores vão resolver no dia da live.
Você vai entrar no grupo VIP aqui, a gente vai disponibilizar mais de 100 questões para você. E você vai dizer, ó, essa daqui eu quero que o professor resolva na live, tá? A gente vai resolver com eles. Então entra no grupo VIP, você vai ganhar um edital verticalizado da PNCE e essas 100 questões para você escolher quais delas vão ser resolvidas na live. Bacana demais. Então corre, clica no Saiba Mais e vem participar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, continuando com a nossa acentuação gráfica. Então você já revisou, você já sabe de tudo, são 8 regrinhas, nós já vimos 3, vamos para a 4ª regra, ao vivo. Ai, professor, eu não quero mais não, que é isso? Olha, veja, vamos para a regra dos monossílabos. Monossílabos tônicos. Professor, o que é isso? Basicamente, gente, como você já sabe, a regra da acentuação é baseada no acento tônico. Você viu os oxítonos, paroxítono, proparoxítono e agora os monossílabos. Então, se for um monossílabo, quer dizer, uma sílaba, monossílabo tônico, terminado em AS, ES e OS, vai ter acento gráfico. Vai ter acento gráfico. É por isso, ó, que chá tem acento. Ó. Chá, pá, fé, pé, nó, só e assim por diante. E vale, assim como as oxítonas que nós vimos na aula anterior, os monossílabos também, ó, vale para, a regra dos monossílabos vale para os verbos, ó. Então, ó, vou dar um livro, ó. Vou dar, ó, veja, ó, igualmente as oxítonas, ó. Veja, ó, mesmo seguido de ló. Mesmo seguido de ló, esse verbo é monossilábico terminado em al. Mesmo seguido de ló, esse verbo é monossilábico terminado em al. Ó, quero ter um livro, ó. Quero tê-lo só para mim. Quero tê-lo. Veja, ó, mesmo seguido de ló, monossílabo. Vou pôr o livro, ó. Vou pô-lo. Pô-lo. Então, a regra dos monossílabos também vale para os verbos monossilábicos, terminado em A, E, O, seguido de Ló ou de Lá. Beleza? Essas são as 4 principais regras, as 3 da aula passada e essa aqui. Vamos agora para as regras especiais. Você aí em casa, então vamos lá. Regras especiais. Vou começar com essa aqui. Então, existe uma regra dos ditongos, que nós já sabemos o que é, porque a gente já viu lá nas aulas passadas. Abertos, tônicos. Professor, o que é isso? Vou dizer. Não tenha medo. Ó, ditongo aberto, você já sabe o que é ditongo, né? Semivogal, vogal, aquele troço todo. Tônico, quer dizer que é forte. Aberto é que o aparelho fonador abre. Se você, que não sei se é da sua geração, mas se você for da geração do creu, é só lembrar do creu. Professor, que loucura. Então veja, ó. El, ei e oi. Seguido ou não de S. Seguido ou não de S. El, els, ei, eis, oi, oi. Seguido ou não de S. Então, se você encontrar, ó, veja, ó, como é fechado, ó. Eu, como é fechado, ó. Ei, ei. Como é fechado, ó. Oi, a. Então, esse ditongo aberto, ó. El, ei, oi. Seguido ou não de S, se eles forem tônicos, eles recebem acento. Então, é por isso que, ó, céu tem acento, ó, céu, el, ó, escarcel, el, ó, fiéis, ó, seguido de S, ó, fiéis, herói, e assim por diante. Então, essa regra é simples. O que aconteceu? Você sabe que desde 2009 nós seguimos uma reforma ortográfica. Com essa reforma, essa regra foi modificada aqui, ó. Veja, com a reforma, exceto as paroxítonas. Então, ó, exceto as paroxítonas. Então, veja, eu vou seguir essa regra? Vou, menos para as palavras paroxítonas.
as únicas palavras paroxítonas que tem acento é aquela regrinha que nós vimos, ó. É sobre aquela regrinha que nós vimos, das focas e do pássaro. Pois é. Veja, ó. Vou pegar, ó. Herói, ó. Herói tem acento. Mas quando você diz, ó, herói, é paroxítono. Então, se é paroxítono, não tem mais, ó. Ó. E dei. Ó. Paroxítono, não tem mais, ó. Veja, ó, é forte, ó. Ideia, é forte. Ai, é aberto, ai. É aberto, mas é paroxítono, não tem acento, ó. Jói. Ó, paroxítono. Professor, já entendeu, só mais um, ó. Plateia, ó. Sendo paroxítono, não tem mais, ó. Assembleia. E assim por diante. Essa regra não vale mais para as paroxítonas. Porque eu falei para você, se você pegar o final da aula passada, você vai lembrar, ó. Se a oxítona terminada em A tem acento, a paroxítona terminada em A não terá. Se a oxítona terminada em O tem acento, a paroxítona terminada em O não terá. Então, ó, essas palavras perderam o acento. Beleza? 5. Tá acabando, ó. Vamos para a próxima regrinha. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma atenção aqui para você, ó. Atenção. Aí lá vem ele com a atenção dele. Quer ver? Ó. Veja. Antes da reforma. Antes. Nós tínhamos esses hiatos aqui, ó. Ó, é vogal, forte. A gente colocava o circunflexo na primeira vogal desse hiato, ó. Diga aí em casa, ó. A gente colocava o acento na primeira vogal do hiato, desse hiato aqui, ó. E aí esses verbos tinham acento, ó. Veem, leem, creem e deem, ó. Veja, porque vocês tinham esses hiatos aí, ó. Ele vê, eles veem. Ele vê, eles veem. Ele lê, eles leem. Ó, eles creem e deem vocês, ó. E tinha acento nesse ó. Veja, ó. Abençoa. Perdoa. Mamãe, pode deixar que eu o suco. Então, antes da reforma, nós tínhamos esse acento circunflexo na primeira vogal desse hiatus aí. Com a reforma, essa regra foi abolida. Então, você em casa já sabe, ó, não existe mais esse acento no e e no o. Com a reforma, ó, você pronuncia do mesmo jeito. Mas não coloca mais o acento. Então, ó, quando você for escrever, ó, é só colocar veem, leem e assim por diante, ó, sem um acento, ó. Abençoa, perdoa e assim por diante, ó, sem um acento. Aí a mesma pronúncia, continua sendo o mesmo hiato, mas só que sem um acento. Perdoa, ó, 3 sílabas e hiato, mas você não coloca mais o acento. Por quê, ó? Se a oxítona terminada em em tem acento, a paroxítona terminada em não terá. Um é o contrário da outra, estão lembrando? Pois é. Então essa regra foi abolida. Esqueça essa regra, quer dizer, lembre-se que ela não existe mais. Beleza? Vamos para a próxima. Ai, professor, essa aula parece um dia de fome, ó. Ei, para que isso? Vamos para a regra 6. Regra dos hiatos. Veja, essa regra do hiato aqui, ó, ali, do ou, ela foi abolida. Essa regra foi abolida. A que eu vou falar agora continua. Então, veja só o hiato, ó, veja. Se você encontrar o a letra I, ou a letra U, ou I ou U. Se esse ou esse U for a segunda vogal de um hiato. Veja, nós já vimos lá no começo que hiato era vogal, mais vogal. Hiato era vogal, mais vogal.
se o I for a segunda vogal, ó, vogal, vogal, I for a segunda vogal, ou U for a segunda vogal. Se esse I estiver sozinho na sílaba, ou acompanhado de S, ele tem acento gráfico obrigatoriamente. Professor, frescura, tenha calma, para que isso? Então, se o I ou U for a segunda vogal do hiato, se ele estiver sozinho na sílaba ou acompanhado de S, ele vai ter acento, obrigatoriamente. Vale, professor, que loucura. Veja, ó. Saída. O I, a segunda vogal do hiato, ó, está sozinho na sílaba. Ó. Maniqueísta. O I, ó, está acompanhado de S, ó. E a segunda vogal está acompanhada de S, ó. Veja, ó. Saúde, ó. O é a segunda vogal do hiato, ó. Sozinho, ó. O professor já entendeu, só mais um, ó. Balaustre, ó. O é a segunda vogal, ó. Está acompanhado de S, ó. Aí veja, ó. Baú. Perceba, baú é um oxítono. Baú é oxítono. Sim, professor, é um oxítono terminado em U. Eu sei. Só que ela é acentuada pela regra dos hiatos. Prevalece a regra dos hiatos. Então, U, ó. Ele aí tá tá oxítono, sim. Só que prevaleceu a regra do hiato, ó. U é a segunda vogal do hiato, ó. Está sozinho, ó. Icaraí. Mesmo que seja oxítono, ó, prevalece a regra dos hiatos. Então, veja, ó. Caju. Caju não tem acento. Eu sei que muita gente coloca acento no caju. Caju, pronuncia até confuso, ó. Caju. Mas não tem regra para ela. Caju é um oxítono terminado em U, ó. Oxítono terminado em A é O e N. No caso do baú é oxítono, só que ele atende a regra dos hiatos. O caju não. Caju, U não é hiato. Então, caju não tem acento desde 1971. Assim como o coco não tem acento também desde 1971. É porque a gente não prestou atenção. Beleza? Aí veja aqui, ó. Lá vem ele negócio do inseto. Quer ver? Inseto, ó. Exceto. Olha o que é que você vai fazer hoje em casa, ó. Olha aí, ó. Ó, quando for namorar, ó. Olha que loucura. Veja, ó. Como é que você vai cantar no ouvido do gato, no ouvido da gata. Ou então no ouvido do primo, da prima, do irmão, ó. Ó. Se depois do I houver um NH, não posso acentuar. Ai, que lindo, ó. Se depois do I houver um NH, não posso acentuar. Vejam, mesmo isso sendo a segunda vogal do hiato, ó, e ficando sozinho na sílaba, a gramática diz que se houver um NH depois, eu não posso acentuar. Vão lembrar? E, veja, se por um acaso o U ou o I forem duplos, vale, professor, frescura, pois é. Se o I for duplo, e não cair em nenhuma outra regra, se o I for duplo, e tiver nessa regra dos hiatos, ou o U for duplo, você não pode acentuar. Veja, ó. Veja, ó. Xiita. Lembra dos muçulmanos, ó? Xiita, o I é a segunda vogal do hiato, ó. Tá forte, ó. Xiita. Tá sozinho, ó, mas não interessa. Como é duplo, não pode, ó. Xiita. Olha essa palavra aqui, ó, é uma árvore, ó. Sucuuba. É uma planta. Sucuuba. O professor nunca nem ouviu falar. A Natura, inclusive, faz perfume dessa planta aí, é uns R$200 o perfume. Eu até choro. Sucuuba, ela chama de ucuuba, mas é a mesma coisa. Ucuuba, sucuuba é a mesma coisa. Ucuuba, ó, veja, ó. Quando é duplo, ó, não pode acentuar, mesmo estando na regra dos hiatos. Beleza? Tá tranquilo? 6 regrinhas, faltam só mais 2. Ô, Glória, tá acabando, meu filho. Ai, professor, é tanta coisa, ó. Ô, vontade de morrer, ó. Tenha calma, pra que isso? Estuda, rapaz. Estuda que a vida muda.
Ai, professor, que loucura. Então veja, ó. Aí veja, ó. Se você encontrar um I ou U, de novo, ó. Aqui é dos hiatos, já foi. Se você encontrar um I ou U, ó. Se eles forem tônicos, o I e o U forem tônicos, ou I ou U, ou I ou U forem tônicos, e antecedidos de ditongo ou tritongo, vai ter acento gráfico. Ai, professor, frescura essa regra aí, ó. É mesmo. Então, se o I ou U forem tônicos, fortes, e antes dele vier um ditongo ou tritongo, você coloca acento. Então, veja, ó. Vou pegar essa palavra aqui, ó. Piauí. Que nós vimos lá na fonologia, ó. Vou até separar, ó. Piauí, ó. Veja, ó. O I é tônico e antes vem um ditongo, ó. Então, esse I sozinho, você viu na fonologia comigo. Esse I aí não é um hiato, não. Esse I aí não é um hiato, não. Esse I aí nós vimos lá. Ele sozinho aí é um ditongo. Nós vimos lá na fonologia. Depois você volta lá e vai ver essa aula. É uma tal da Glade. A bicha veio, a Glade. Pois é. Você volta lá. Então, esse I sozinho, ó, e antes vem um ditongo, ó, ele tem acento, ó. Esse aqui, ó, é um lagarto, ó. Você que nunca foi pobre, a gente chama esse lagarto de Tejo, de Tiu, mas o nome dele é Teiu. Teiu. Então, o Teiu, ó, veja, vou separar para você, ó. Teiu, ó. O U é forte, ó, e antes vem um ditongo, ó. Esse U aqui não é hiato, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei pra você lá na fonologia. Esse U sozinho é um ditongo, por causa da pronúncia, ó. Tei-u. Piau-ui. Por causa da glade, essa semivogal que se prolonga, esse I sozinho e esse U sozinho são ditongos. Beleza? Então a regra é, se você encontrar um I sozinho ou U e antes vier um ditongo ou tritongo, coloca acento. Aí vamos lá. Lá vai, eu sabia, ele vai dar outra informação, ó. Com a reforma, exceto as paroxítonas. De novo, ó. Então perceba, ó. Diretora, me acompanha aqui, ó. Veja, ó. Se você parar para pensar, a reforma ortográfica só atingiu as paroxítonas, ó. Essas perderam o acento. Aqui, diretor, ó. Essas perderam o acento. E essa aqui também perderam. Quer dizer, quando você pegar uma gramática e quiser atualizar a parte de acentuação, só é fazer essa alva aí, ó. Exceto as paroxítonas. Então, veja, ó. Vou pegar a palavra feiura, ó. Feiura. Vou separar para você, ó. Perceba, ó. O U é forte, ó. Feiura. Antes tem um ditongo, ó. Só que essa palavra é paroxítona, não tem mais, ó. Vale, professor, ó. Bocaiúva. Ó. Bocaiúva, ó. O é forte, antes vem um ditongo, mas essa palavra é paroxítona. Então essa regra continua, menos para as paroxítonas. E agora, nós vamos para a última regrinha, que nós chamamos de acento diferencial. Professor, o acento diferencial, ele não tinha sido abolido? Sim, alguns acentos diferenciais foram abolidos. Alguns foram abolidos. Esse que eu vou falar agora, eles continuam. Então, como é, professor? Vou mostrar para você agora. Aí, professor, essa aula está parecendo o desfile do maracatu, tá demorando. Para que isso? Ei, presta atenção na aula. Então, vamos lá, ó. Ai, professor, veja. Acento diferencial. Acento diferencial. Acento diferencial. Professor, vai, mostra. É o seguinte, ó. Algumas palavras são iguais, são homônimas, são iguais. Para diferenciar uma da outra, a gente coloca um acento em uma delas, que é o chamado acento diferencial. Então, ó, especificamente, ó, nos verbos ter e vir. Especificamente nesses dois verbos, ó, o verbo ter, ó. Eu tenho, tu tens, ele tem, verbo ter. Ou então o verbo vir, ó. Eu venho, ó. Vem aqui, ó. Eu venho,
tu vens, ele vem. Especificamente nesses dois verbos, o que acontece? Ó? Na terceira pessoa do singular, não acontece nada. Veja, ó. Ei, ele tem dinheiro? Tem. Ei, ele vem hoje? Vem. Mas no plural, ó, olha a diferença, ó. Eles têm dinheiro, ó, com um só e acento circunflexo, ó. Isso aqui é plural, isso aqui é singular, ó. Ei, eles vêm hoje, ó. Vem, ó. Estão vendo? Então, ó, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm, ó. Na terceira pessoa, já coloquei, professor, já colocou, pois é. Deu para entender aí, né? Ó, tem e vem. Singular não tem. Professor, organiza a lousa, tá certo. Ou o pessoal para reclamar. Ele é esquizofrênico, ele fala sozinho. Eu não coloquei aqui plural. Então pronto, ó, deixar bem direitinho para você em casa, ó. É porque você tá tomando café e comendo pão, não tá prestando atenção. Então na terceira pessoa do plural, ó, dividir a lousa bem direitinho para você, ó. Tá aí, ó. Mesma coisa, ó. Eles têm, ó, com um só. Mas com circunflexo, ó. Eles vêm com um só, mas com circunflexo. É porque eu coloquei um do lado do outro, aí você em casa podia se atrapalhar, mas eu dividi, ó. Terceira pessoa do singular não tem nada. Terceira pessoa do plural, ó, com circunflexo. Bem divididozinho para você curtir o momento. Singular, plural. Até aí tudo bem? Agora veja, ó. O que acontece? Nos derivados, ó. Nos derivados de ter e vir. Como assim, professor? Derivado de ter e vir assim, ó. Veja, ó. Ele tem. Mas eu posso criar derivados, ó. Verbos que nascem de outros, ó. Ele tem, ó. Ele detém, ele mantém, contém, retém, ó, vem, convém, intervém. Então, os derivados desses verbos também recebem acento diferencial. Então, veja, ó, bem direitinho, do jeito que eu fiz aqui desse lado, ó. Terceira pessoa do singular, ó, como é que vai ficar, ó? Na terceira pessoa do singular, ó, ele vai receber acento agudo, ó. Tem, ó, oxíternado em, ó. Tem, com, tem. Vem, com, vem. O professor já entendeu? Pois é. Vem, intervém. E assim por diante, ó. Qualquer derivado do verbo ter ou do verbo vir, ó, recebe acento agudo no singular. Ele detém, certo? No singular, com agudo. Veja o plural, ó. Ai, professor, é muita coisa. Na terceira pessoa do plural, ó, o que vai mudar, ó, veja, ó, ele detém, eles detêm, ó. Para diferenciar a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular, a gente coloca o circunflexo no plural, ó. Estão vendo, ó? Ó, o contém, ó, mesma coisa, ó. Então, para diferenciar essa forma dessa, eu coloco o acento diferencial, que é esse circunflexo aqui, ó. Para todos os derivados, ó. Tudo bem? Veja. Verbo ter e vir no singular não acontece nada, certo? Aí veja, na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural, ó, recebe circunflexo. Ele tem, ele vem, eles têm, eles vêm. Do verbo vir, não é do verbo ver. Presta atenção, Baitinga. Presta atenção. E nos derivados, ó, detém, contém, convém, intervém. Na terceira pessoa do singular é agudo. E na terceira pessoa do plural, circunflexo. Tudo bem? E aí, ó, para terminar de curtir esse momento, veja. Ai, professor, esse homem tanto fala como copia. Esse homem não tem uma bucite. Ei, que é isso, hein? Essa aula está sendo gravada e vai ficar. Ó, veja. O verbo pôr, ó. Verbo pôr recebe acento circunflexo. Verbo pôr, ele é tônico. Pôr, colocar, botar. Professor, só é pôr um acento. Só é pôr um casaco.
Só é pôr, colocar, botar a ação verbal, que é o verbo pôr, ele é tônico, ele tem acento, ó. Diferente, ó, da preposição por, ó. Preposição por. Vai. Então, quando você fala pôr do sol, você escreve pôr do sol, o pôr é do verbo pôr, ó. Veja, ó. Pôr do sol. Ai, professor, é por isso. Ah, professor, é por isso, ó. Por isso, ó. Então, ó, o verbo pôr, a preposição por. Estão vendo? E, ó, esse verbo aqui, ó. Que é, ó, o verbo poder. O verbo poder, veja, ó. Ó. Ele pode estudar? Pode. Ele pode estudar, ó. Isso aqui, ó, no presente, ó. No presente, ó. Ele pode estudar. Diferente, ó. E ontem? Ontem ele não pôde. Que é o pretérito perfeito. É o pretérito perfeito. Que é o passado, ó. Então, ó, ele pode no presente, ele pôde no passado. Tudo bem? Então, veja, isso aqui é o acento diferencial. Acento diferencial. Até aí, tudo bem? Aí, veja, ó, só uma informação, veja. Para você curtir ainda hoje com a família. Veja, ó. Foram abolidos. Esses acentos aqui, ó. Veja. Antigamente, ó, o verbo para, ó. Para, professor, o verbo foi abolido, ó. Eu vou comer uma pera. Pera, a fruta, substantivo, ó. Foi abolido, ó. Ó. Eu pelo, do verbo pelar, eu pelo, ó. O verbo, ó. Foi abolido. Eu pelo o pelo, ó. Foi abolido, ó. O substantivo pelo. Eu pelo pelo. Ele para estudar. A pera. Polo, substantivo. Então, essas palavras não tem mais esse acento. Perceba, todas são paroxítonas. Ó. A reforma só atingiu as paroxítonas. Então, ó, essas paroxítonas não tem mais esse acento. Então, o pelo vai ser sempre, eu pelo, e o pelo vai ser sempre sem acento. Você vai determinar o contexto para isso. Entenderam? E esse acento aqui, ó. Esse acento aqui, ele é facultativo, ó. Que eu acho isso ridículo, mas fica só entre nós aqui. Ó. Vejam. Ó. Acento facultativo. Que é esse aqui, ó. A forma do bolo. Que poderia ser escrito sem um acento, ó. A forma do bolo. Então, esse acento aqui, ó, ele é facultativo. Esse aí, beleza? Esse acento ele é facultativo. Para terminarmos esse assunto maravilhoso, somente esse acento. Forma. A forma. Forma. Com acento ou sem. Tanto faz. Facultativo. E esses foram abolidos. Você vai escrever sem um acento. Você vai escrever sem um acento. Mas só para encerrar esse assunto lindo, tinha um negócio chamado de trema. Vixe, trema. Que era aqueles dois pontinhos em cima do U. Quando o U era pronunciado e fraco, ele tinha dois pontinhos em cima. Linguiça, ó. Você escuta mais o I, ó. Linguiça, você escuta mais o I, ó. Mas o U é pronunciado, ó. Linguiça. Esse U fraco tinha dois pontinhos em cima dele, que a gente chama de trema. 50, ó, você escuta mais o E, ó. 50. Esse U é pronunciado, só que ele é fraco. Ele tinha dois pontinhos em cima dele, que é o trema. Então, quando o U desses grupos, que, qui, gue, gui, o U desses grupos, que, qui, gue, gui, quando ele era pronunciado e era fraco, ele tinha dois pontinhos em cima, que era o trema. O trema foi abolido com a reforma. Em português não existe mais o trema.
Em português não existe mais o trema. Então, na língua portuguesa, você pronuncia do mesmo jeito, mas você não coloca mais os 2 pontinhos, que é o trema. Agora, se o trema é de outra língua, quer dizer, se a palavra é estrangeira e tem um trema, uma palavra alemã, por exemplo, se ela tiver o trema continua, porque não é do português. O trema só foi abolido das palavras em língua portuguesa. O trema só foi abolido das palavras em língua portuguesa. O trema das outras línguas ainda continua, beleza? O trema ainda continua nas outras línguas, que eu queria dizer. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Paz, discernimento, foco, fé. E vai dar tudo certo. Muito obrigado e a gente se vê. No dia 12 de maio, às 19 horas, nós teremos o grande encontro da legislação militar com as feras do mercado, professor Eric Lima, professor Marcos Moraes e a fera Gilmar Pereira vão resolver muita questão bacana para você. E sabe o que é melhor? Você que vai escolher quais questões os professores vão resolver no dia da live. Você vai entrar no grupo VIP aqui, a gente vai disponibilizar mais de 100 questões para você e você vai dizer, ó, essa daqui eu quero que o professor resolva na live, tá? A gente vai resolver com eles. Então entra no grupo VIP, você vai ganhar um edital verticalizado da PNCE e essas 100 questões para você escolher quais delas vão ser resolvidas na live. Bacana demais. Então corre, clica no Saiba Mais e vem participar com a gente.